Que lembranças, Everito, pode contribuir com a gente aqui de dificuldades que a festividade enfrentou para a realização da festividade nesses moldes? Bom, boa noite. Boa noite, amigos do site Obdense. Boa noite, Carlinho, grande historiador, Jorjão, um repositório de informações das mais valiosas na nossa terra. Nosso querido Alcimário, presidente, coordenador da festividade. Na verdade, nesse momento, eu ia apenas enriquecer um pouquinho as palavras do companheiro Carlinho, porque hoje não se tem mais nem a ideia do meio de transporte da época em que o Carlinho se reporta, 1935, 1940. Não existiam barcos motorizados. Eram as chamadas igarités, que eram canoas imensas, a remo, que fazia esse traslado, que fazia essa travessia, que fazia essas viagens no nosso interior. Eram as igarités. Era apenas de momento, era apenas essa contribuição que eu queria fazer na fala do Carlinho, porque hoje, e todos que certamente estão nos ouvindo, tem a ideia dos nossos ferryboats, das nossas balsas lindas, maravilhosas, transportando Nossa Senhora Santana. Mas em 1935 não era assim. Era realmente, Óbidos era aqui este centro histórico que nós conhecemos, e nem tanto o que hoje nós conhecemos de centro histórico era realmente, eu não vou chamar de aldeia, mas era muito restrito aqui realmente a este centro. Então era ainda um momento em que a gente vivia a Amazônia, vivia aquele momento bem mesmo caboclo, eu diria, aqui no nosso município. Eu queria então que retornasse a essa sequência natural, porque diante do conhecimento, da sapiência do professor Carlinho, o Jorge, que é realmente uma pessoa também que eu diria que é a nossa dona Chaguita, com todo o respeito da atualidade, entendeu? É o Jorjão. Então eu gostaria que viesse na sequência lógica, porque tudo isso é extremamente importante. O que o Jorge colocou é assim: quando você via uma igarité com uma baita de uma vela, é porque era de uma família abastada. Quando você via a igarité com uma rede de dormir, rede de dormir mesmo, atada, e quando não tinha nem a rede, realmente era o ramo de uma árvore bem cheia de folhas, para que o vento fizesse essa propulsão, porque não tinha os nossos motores da atualidade. Não sei se ele se refere aos Verdes Mares, não sei se ele está se referindo ao Verdes Mares, que era... É isso, Jorge. O Eduardo Dias está ao vivo aqui, ele está dizendo aqui: havia um sistema sonoro no entorno da Praça de Santana que era muito interessante. Professor Carlos. Todo ano era instalado, né? Inclusive quem tomava conta desse sonoro era o Gracildo Moreira e um cidadão chamado Adenil Paixão Vieira. Adenil pegava o microfone, né, para ver se estava funcionando. Inclusive o Gracildo Moreira, que ele citou, era locutor do Verdes Mares, que não era uma rádio, era um sistema de som que tinha numa torre e que, assim, nos dava as notícias aqui no centro. Próximo a 7 de setembro fazia as alvoradas em comemoração à independência do Brasil. Severi, às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde. Não era às 6 de hoje, que às 6 de hoje são 5, né? Às 6 horas da tarde era a hora do Ângelus. A hora do Ângelus com uma Ave Maria. Com a Ave Maria de Schubert. Por quem? Era pelo Hugo Ferrari. Hugo Ferrari. E antes o Ademir, conhecido carinhosamente por nós como Curica, e mais o João Santos, filho do seu Zé Maria Vieira.
E era muito bom. Nessa época, às 5 da tarde, o Curica anunciava. Ele tinha uma voz, assim, portentosa, muito forte. Ele, a partir de 5 da tarde, o crepúsculo morre com música. E vinham aquelas músicas que até hoje passam nas nossas cabeças, que daqui. E exatamente às 6 horas, a voz do Ângelo, com a Ave Maria de Schubert, encerrava a programação dos Verdes Mares. E interessante, quando ia se noticiar o falecimento de alguém, a Ave Maria era a de Gounod, que é outra Ave Maria, ela é muito mais, digamos assim, ela tem um tom mais fúnebre, essa que é a verdade. E a de Schubert é a Ave Maria que a gente conhece, que a gente sempre canta na igreja. Mas o que eu ia colocar, que o nosso amigo Carlinho falou de tradição. Só falando sobre essa Ave Maria, 6 horas da tarde, quando começava a Ave Maria, né? Moleque que estava com papagaio no ar baixava e escorria sangue na linha, tu lembra disso? Tudo isso, além de fazer parte das nossas, digamos assim, crendices, mas era quase uma tradição. Era uma tradição. E o Carlinho levantou essa questão do tradicionalismo. Nós somos realmente, somos um povo tradicionalista. Nós temos um carinho muito especial pela nossa história. Nós somos muito conservadores nesse ponto. E aqui para relembrar um fato assim bem pitoresco da nossa festividade, do nosso Círio. E aí eu não lembro se foi de 82, mas foi, eu acho que no de 80, que não era pároco, que era chamado o padre que comandava, era vigário. E o vigário da época achou que o Círio Fluvial não era, digamos assim... Foi comentado antes de você chegar, Everino. Ah, tá. Na realidade, aquilo foi uma imposição da Capitania dos Portos, exigindo algo que a diretoria da festividade não conseguia cumprir. Uhum. De 82. De 82. A gente falou ainda há pouco sobre isso. Por conta dessa tradição, porque muitas pessoas entenderam como um ato de vandalismo. E eu particularmente nunca achei que foi um ato de vandalismo, e sim uma repulsa, entendeu? De amigos nossos, contemporâneos de idade nossa, que naquele momento, se não, nós vamos lutar pela nossa tradição. E de que forma? Vamos raptar a nossa padroeira e vamos fazer o nosso Círio Fluvial. Foi encarado como um ato de vandalismo, mas na verdade era em busca das nossas tradições. Como disse o professor Carlinho, desde 1935, que com todas as dificuldades das igarités de vir a remo, se fazia essa manifestação religiosa do nosso Círio de Santana. Então são lembranças realmente que nos deixam assim, sabe, inebriados, sabe, de emoção de falar. Roda gigante, Jorge, Carlinho. Nós não sabíamos o que era, a gente ouvia falar, mas o que é roda gigante? Meu Deus! Um belo dia, na festividade de Santana, chegou a primeira roda gigante em Óbidos, instalada ao lado aqui da harpa. A harpa não tinha este tamanho todo. Nós, jovens, pequenos, ainda não tínhamos feito o nosso campo do Barreirão, é uma área livre. E pasmem, a roda gigante não era motorizada, era manual, era tração mecânica. E eu lembro que uma das pessoas que ajudava a empurrar ela lotada para que fizesse o giro, eu lembro, era o Antônio Fileto, pai do hoje Fininho, que já trabalhou muito no cemitério, em trabalho de aberturas. O pai do Filhinho era o Antônio. Filhinho é filho do Antônio. Hein?
aquele forte, entendeu? Eu não lembro de outros. Não sei se o finado Borrello também era, porque eram pessoas fortes para fazer a roda gigante. Era manual, então. Era manual. Esse barracão, não sei se você lembra, ele era exatamente na frente onde hoje tem o Pelourinho, esse símbolo do Pelourinho. Bem aí tinha um barracão. Até fins de início já de 70, ele foi realmente construído aqui. Em 69 ele já era aqui, em 69. Eu tenho uma fotografia desta praça, ela era totalmente desmontada. E o Haroldo tinha iniciado o processo de arborização, assim como a harpa era pequenina, o clipper ele era bem pequenino aqui. Me permita essa correção, porque eu morava aqui em frente e era realmente um barracão pequeno que nós tínhamos aqui. Tu moravas aí em frente, mas tu é bem mais velho que a gente também, tá? Sim, um pouquinho mais velho que os outros. E então eu acompanhei, e naquela época, como gosta, o Carlos colocou, sabe, era uma galinha, era um porco, no máximo, laranja, banana, era casco de banana, um saco de laranja, uma terrina de pato de tucupi, era o que o senhor oferecia para os Evoluir um pouquinho aí, fazer essa correção, mas acho que o professor Carlinhos ainda quer complementar, professor. Então, retornar para o professor e depois eu faço a minha inserção nessa questão de o que se rememoriza do Círio da festividade de Santana. Na verdade, eu iria me reportar a essa evolução, porque ela está muito vinculada ao nosso crescimento, como pessoa, crescimento mesmo na idade. Desde 1961, que viemos morar aqui na praça e acompanhávamos esse movimento. Eu diria que o carnaval não era tão, digamos assim, esperado por nós obidenses como era a festividade de Santana naquela época. E era esse pequeno barracão que nos abrigava. E depois, nos idos de 60, ainda lá para o final realmente da década de 60, esse barracão foi desativado porque aqui foi construído um clipper. Eu até me comprometo a trazer para vocês a fotografia que eu tenho. Mandei ampliar até em Belém. O Jorjão sabe que a gente gosta dessas coisas antigas, coisas do Mariano, daqui da cidade, a gente mandou fazer algumas coisas. E ao longo dessa trajetória, eu acho que tudo nos marcava demais. Tudo. O Jorge sabe, ele sabe. As festas, os memoráveis bailes de Santana na harpa. No dia do Círio, à noite, e a manhã de sol no domingo. E pasmem, a manhã de sol, os frequentadores, os que iriam para a harpa, para a manhã de sol e lotava, iriam de paletó e gravata. Até duas. Essa era a tradição? Era bailes tradicionalíssimos. Na festividade também, e tinha também a manhã de sol. Nessa época a gente era apenas observador, ficava acompanhando os bailes, mas era muito bonito, era muito bonito. Vinha o seu Nogueira, lá de Terra Santa, vinha essas famílias tradicionais, vinham participar com as famílias obidenses de Santarém, era um negócio fantástico. Mas a gente cresce. Fomos também, saímos que nem Alcimário, e a gente vinha como estudante. E em 74, aconteceu a primeira gincana estudantil, ainda 1974, a primeira. Ainda estava em Óbidos a Universidade Federal Fluminense, e eram estudantes de nível superior, veterinária, da área da saúde principalmente, né? E eles tinham, digamos assim, uma capacidade muito grande de bolar coisas bonitas e boas para a gente. Tá? Então, eu lembro
de algumas tarefas, mas eu vou falar de uma só que deu uma movimentada assim na cidade. E até 1977, as gincanas, as equipes que disputavam eram aqui do centro. Tá? De 77 em diante, veio Bem-te-vi, Flor de Aguapé. Eu estou falando de algumas equipes daqui do centro que foram famosas, tá? Mas aí já era uma disputa, praticamente, era uma gincana, bairro, era centro, Terezinha, Cidade Nova, e aí realmente ficava meio acirrado o clima da disputa. Lá atrás, 74, 75 e 77. Então, em 74, eles pediram, por conta deles verificarem como era a questão da laranja, da banana, eles pediram o cacho de banana que tivesse o maior número de bananas. Eram 3 equipes. Uma equipe com 2 filhos do seu Isaac, Max e Mauro, comandavam uma equipe, o Maurício, mais velho, comandava uma outra equipe, e tinha uma terceira equipe que era do beco, esse beco aqui, chamado beco aqui, onde moravam moças lindas e maravilhosas, primas, conhecidas nossas, nesse beco do X aqui, pegando pra cá, entendeu? Então, daí saía, daí se montou uma terceira equipe. E tinha meu irmão mais velho, o Emmanuel, era dessa equipe, o Estélio, meu primo, era dessa equipe, mas eu saí da equipe, digamos assim, familiar e fui para a equipe do Maxi, porque era, assim, meu contemporâneo, colega. E a gente pensava as mesmas coisas. E a gente tinha uma certa liderança junto ao grupo. Mas o interessante, Jorge, Carlinho e Alcimário, é que antecedendo a nossa vinda para Óbidos, para a festividade, o tio Hélio Marinho de Azevedo, ele tinha feito uma viagem para a Colômbia, pelo Banco da Amazônia, e de lá trouxe uns slides de umas bananeiras que ele tinha trazido, mudas dessa bananeira, que dá o cacho, e quando ele está crescendo, ele divide em 2. Então, um cacho de banana, mas da metade para cá ele abre em 2. E eu assisti isso lá em Belém. E o tio Hélio, lá na casa dele, sempre que tinha aniversário, ele tinha uma sessão de slide para quem ia para o aniversário. E eu vi essa banana, o slide lá. E ele disse que tinha trazido para Óbidos e dado de presente para Dona Dadá, mãe do doutor Filinto Marinho, nosso amigo tio Fé. Entendeu? E aí, quando saiu foram 3 dias, quando saiu essa tarefa, eu, bico calado, putz grilo. Se você quiser ver esses cachos de banana, há uns 7 a 8 dias atrás, no meu Facebook, eu publiquei a reportagem do Dr. Fé com o saudoso Beija, carinhosamente chamado de Mata-Onça, que no quintal dele tinha essas bananeiras e o Dr. Fé o entrevistando. E ele declarando que essa bananeira muda ele conseguiu da casa da mãe do Dr. Fé. Né? Ela com 7 cachos de banana. Ela arriava e dividia em 2. Está no meu Facebook essa reportagem do Basília, que é também um grande... Pô, que bom, Jorge, porque a época do cumprimento dessa tarefa aqui neste Clipper de Santana, eu fui acusado de farsante, que eu teria juntado 2 cachos de banana e teria emendado para formar um só. Os jurados, era a professora Elvira, esposa do seu Nato, mas venham ver que daqui não tem nada grudado, aqui ela divide. Bom, quem nos acompanhava, o nosso braço direito na rua, era o Jonathan, do Joca, que está vivo hoje aí. Ele tinha um fusquinha amarelo. Fusca amarelo, disse: Jonathan, tu te dá com a Dona Dadá? E dou. Jonathan, vai lá, não fala nada. Vê se tem um cacho de banana assim, porque o tio Hélio disse que iria dar de presente. E isso há muito tempo, eu lembro disso. Vê se ela não tem esta bananeira e se está com cacho. Santana nos ajudou.
tinha um cacho absolutamente maduro, dividido, enorme, enorme. Era uma pessoa segurando aqui e mais duas nos 2 cachos que saíram. Nós fomos tirar esse cacho de banana à noite, escondemos para no outro dia trazer para cá. Vazou a informação, porque é difícil a gente segurar a língua de certas pessoas. Vazou. E essa turma daqui do beco, a equipe do beco do X, ficou desesperado. Queriam saber se era verdade, se não era, o cacho de banana estava... Ainda bem que não tinha celular nesse tempo. Estava no terraço da casa do seu Isaac Emoy lá, e muito bem guardado. Eu lembro que eles foram com o marido da promotora aqui, que tinha, da doutora Sara, foram para o Mamiá, e reviraram o Mamiá atrás de um cacho de banana. Trouxeram um baita de um cacho de banana de lá. Tá bom, sem problema nenhum, a gente estava seguro. Aí vem pra cá as 3 equipes. A do Maurício, coitado, um cachinho que ele arranjou por aqui. O cacho deles era enorme, mas o nosso era 2 em 1. Eu lembro, não sei se 275 bananas ou 285 bananas. Então, sabe, são coisas que não saem da sua memória, entendeu? Perfeito. Na verdade, Everito, tu era muito trapaceiro em gincana. Não vem com essa tua conversa. O maior pão de óleo, tu emendaste o pão. Não, negativo. Negativo. Jorge, eu vou fazer a segunda correção, porque em 1977 eu fui tricampeão das gincanas, tá certo? Eu fui tricampeão porque eu coordenei nesse ano. Quem nos ajudava era o ainda vivo Zé Maria Tavares. Ele era o nosso... Mas sem trapacear. Não, sem trapaça. Eu fiquei... Deixa eu te contar uma história de gincana. Vai. Eu coordenei eu sempre saí pelo mais fraco, né? A gente sempre tende a ajudar o mais fraco. Na época fizeram 5 equipes. Era Cidade Presépio do Ronaldinho com Ari. Várias equipes. Tinha uma da Cidade Nova e tinha uma de Fátima, lá do Morro do Camelo, que eram os flagelados, que era só do Curapá, o Carlinho Curapá, aquele pessoal por ali. E eles não tinham, não tinham carro, não tinham nada. Era uma dificuldade. E uma das tarefas, ele chegou para reclamar comigo, né? Disse, pô, Jorge, pediram para que a gente trouxesse a maior quantidade de rancho. Mas como a gente vai conseguir, cara? Na grana, o pessoal do centro compra, pois tem o poder aquisitivo, favorece a eles. Aí aquilo, sabe, me ruía, sabe? Mas, meu Deus, eu tenho que ajudar esse pessoal a ganhar essa tarefa. Disse, Carlinho, era para dar para o asilo. Todo o rancho arrecadado era para dar para o asilo na época. Carlinho, o que tu podes conseguir? Disse, seu Jorge, mamão verde não uso na sopa. Rapaz, uso. Eles chegaram com uns 10 sacos de mamão verde. Botaram na mão. Não, mamão verde pra sopa. Olha, e encerrando na questão gincana, eu iria me reportar exatamente a questão desse pão de 1977. Eu fiquei separado da minha turma jovem. Eu fiquei separado. Para lá ficou o Maxi com a turma dos trapaceiros, na verdade. Os trapaceiros estavam para lá. O Jorge está... E uma das tarefas era a equipe que apresentasse o pão mais comprido. Pão mais comprido. Bom, aí eu fui nas padarias. Nego Sabá, nosso amigo, mediu o comprimento. Fui ali onde é a Famasa, fui no Chalito, É difícil. Aí fui lá, reuni-se. Gente, olha, comprimento é algo que se mede de uma ponta à outra. Então vamos surpreender a todos com o nosso pão. Chamei pessoas realmente de alta confiança, já lembrando lá do passado do cacho de banana, porque não poderia vazar. E nesse ano, na verdade, não havia trapaça, havia uma certa esperteza.
O Eduardo Dias, que está participando com a gente, e já até houve aí uma inserção aqui na nossa live, eu chamei o Eduardo Dias, nós chamávamos carinhosamente ele de Baixinho. Baixinho, você vai ser o nosso olheiro. E o Ronaldinho que também era bem ainda garoto, Ronaldinho aqui do Caxinga, o outro olheiro. Então nós tínhamos 2 olheiros infiltrados para saber dessas trapaças, de como iam se movimentar. Isso realmente, eu infiltrei esses 2. Aí veio o Baixinho, o Eduardo Dias, Everi, olha, eles estão fazendo o pão deles na... Daniel Dentes está assistindo a gente aqui. Beleza. Olha, eles estão fazendo o pão deles no forno de castanha do seu Isaac. Só que é o seguinte, eles estão assando os pão, é comprido, cada um tem 3 metros, eles vão emendar 5 tábuas por baixo e vão botar o pão um do lado do outro. Tá, bom, mas então é um pão emendado. Eles vão emendar o pão. Em cima de cada emenda vai vir uma fitazinha com um laço bem em cima. Deixa comigo. Então, essa eles vão se ferrar. E aí eu fui com o Mário do Chalito, fizemos um pão em forma de S. Fui fazendo o máximo que eu pude. O pão deu 21 metros, de ponta a ponta, é o que coube dentro da forma e do espaço. Mas de ponta a ponta, e aí eu tive que trazer uma definição de comprimento no bolso aqui do dicionário, porque uma das juradas era a doutora Sônia Parente, nada mais, nada menos do que a nossa juíza de direito da nossa comarca de Óbidos. Aí tal, e já sabendo, aí apresentei, não vale porque é comprimento, é o mais comprido, tem que ser... Calma, deixa, quando chegar na hora o jurado quando decidir. Aí fui apresentar como chefe da equipe, puxei a definição do que é comprimento, disse, olha, por isso o pão vem nesse sentido. Agora eu queria que os jurados, eu trouxe a trena, eu trouxe para medir, que se dispusesse a fazer a medida. Eu já vou dizer para vocês, vai dar 21 metros, mas podem medir. O deles, com toda a maracutaia, só tinha 18. Eram 6, na verdade eram 6 tábuas. Com um detalhe, Jorge, cada pedaço de pão de 3 metros tinha uma tonalidade, porque eles não tomaram o cuidado de assar ao mesmo tempo. Eles assaram um, depois assaram o outro, então eles não conseguiram dar o tom. Tinha um mais branco, um mais escuro, um meio queimado, e aí eu destrocei eles na apresentação. Eu disse, olha, eu pediria apenas que os jurados fossem observar que este pão é uma montagem, uma farsa. Em cada fita dessa é uma emenda, e o pão é uma emenda falsa, na verdade não está emendado, ele está encostado um no outro aí. E nós tínhamos um membro da nossa equipe, que o Jorge lembra, não sei se o Carlinhos lembra, que era o Chiquinho da tia Mimi. Baixinho, forte, atrevido que só o cão. Aí ele era da nossa equipe, ele já foi lá tirando os lacinhos. Aí o Duzinho, que era da equipe do Max e tal, já queria brigar com o Chiquinho, que foi mostrar a fraude. Enfim, são lembranças e coisas... E era realmente assim, a gente não chegava às vias de fato, mas depois as gincanas elas foram se tornando, digamos assim, uma disputa realmente muito acalorada, muito acirrada. E são lembranças realmente que não saem das nossas cabeças, entendeu? Comentário final? Um comentário final então, vamos lá. Ok. Bom, na verdade, apenas realmente para finalizar, o Jorge já foi muito feliz nas suas colocações, Alcimário e sua esposa Melinda estão de parabéns, apesar de não termos, digamos assim, a nossa festividade aos moldes que sempre a gente amou, sempre esteve aqui presente, prestigiando por conta desta pandemia, mas eles estão trabalhando intensamente para que a festividade aconteça
seja ela no virtual, no delivery, enfim, de todas as formas. Então, Alcimar e Melinda, de parabéns, porque é realmente uma doação pessoal e sei que é muito prazeroso fazer isso. Mas eu queria apenas realmente usar aqui desse espaço para dizer que, mantendo as nossas tradições, nós iremos fazer uma alvorada domingo, no alvorecer, na aurora de domingo, faremos a nossa tradicional alvorada. Já temos uma bandinha dos músicos contratados, um som que vai acompanhar. Quem quiser participar no seu carro, pode participar, cada um no seu carro, mantendo todos os protocolos, tá certo? Que hoje temos que manter com relação à questão da pandemia, mas vamos sim fazer a nossa alvorada, que acho que não vai ser exatamente como a gente fazia saindo da harpa, ou saindo das barracas, o Rosildo já estava aqui pronto e tal, e a gente saía aqui andando e todo mundo brincando e tal, soltando os foguetes que quando tinha, mas vamos fazer sim a alvorada esse ano. E agradeço aí a você o convite de participar desse papo tão gostoso, tá aqui, sabe, revivendo essa festividade que faz parte das nossas vidas, tá certo? Obrigado por tudo. Que cantos, que luzes, que festa, que deslumbrante